Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um áudio do dia. Peço para que os irmãos abram em Ezequiel 34, versículo 23 a 27, que diz assim: E suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi, ele as apacentará, e ele lhes será pastor. E eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, Deus disse. E estabelecerei com elas uma aliança de paz, e farei cessar da terra as feras, e habitarão no deserto com segurança, e dormirão nos bosques. E darei a elas e dos lugares ao redor da minha colina uma bênção, e farei descer a chuva a seu tempo, e haverá chuvas de bênçãos. E as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra produzirá colheitas abundantes, e estarão sobre a sua terra com segurança, e saberão que eu sou o Senhor, quando quebrar as cadeias do seu jugo, e as livrar das mãos dos que se serviram delas. Amém? Então, meus irmãos, a palavra aqui, ela fala sobre o povo de Israel que estava sendo mal pastoreado, não estava sendo guiado, não estava sendo cuidado da forma devida. E Deus, ele vem e faz essa profecia através de Ezequiel, dizendo que ele levantaria sobre essas ovelhas maltratadas um pastor para apacentá-las, um único pastor. Esse pastor, ele fez a nomeação como Davi, um pastor que foi o melhor rei de Israel, que cuidou bem de Israel, lutava por Israel, alimentava Israel. E ele, nesse versículo aqui, ele, através do profeta, fala que vai suscitar Davi para poder pastorear o povo. O povo estava rebelde, o povo estava distante de Deus e precisava de um líder. Esse Davi anunciado aqui é uma predição a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o bom pastor, é aquele que cuida das ovelhas, que pastoreia, é aquele que as protege para que o inimigo não venha tomar nenhuma delas. E é justamente isso, meus irmãos. Jesus Cristo, ele precisa ser o seu pastor, ele precisa ser o seu guia, ele precisa ser o seu protetor. Enquanto você não buscar Jesus Cristo de todo o seu coração, os seus pastos serão saqueados, a sua vida será atormentada e você não terá paz. A palavra aqui, ela fala no versículo 24, ela diz assim: E eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, disse. Então, Jesus, ele hoje está como nosso governador. Deus é o nosso rei e Jesus o nosso governador. É aquele que está cuidando de nós, é aquele que está nos tirando do caminho mau e nos trazendo para um caminho bom. Toda essa confusão do casamento mostra o nível de distância que nós estamos ou estávamos de Deus. Como ovelhas perdidas, nós fomos ceifados facilmente pelo inimigo, que levou de nós tudo aquilo que Deus tinha nos dado, que pisou os verdes pastos onde Deus nos apacentava. Então nós precisamos fazer o que agora?
voltar para o governo desse bom pastor, para que ele possa estabelecer um lugar de descanso para nós, um lugar onde nós estaremos protegidos novamente e tudo que foi perdido em nossa vida seja recuperado, tudo que foi perdido seja restituído. O versículo 25 ele diz isso. Ele diz assim: estabelecerei com elas uma aliança de paz e farei cessar da terra as feras, e habitarão no deserto com segurança e dormirão nos bosques. Só Deus pode acalmar o inimigo das nossas almas. Só Ele pode fazer cessar essa fera da nossa terra. A nossa terra aqui significa a nossa vida. O inimigo ele tem atacado a nossa vida com fúria. Mas se nós estivermos sendo pastoreados por Jesus, nós vamos estar livres dos ataques do inimigo. O Senhor nos guardará em segurança, mesmo em meio ao deserto. O Senhor estará nos guardando. Jesus no deserto foi guardado dos ataques de Satanás. Ali ele venceu Satanás na tentação. Mas por quê? Porque ele estava sendo pastoreado por Deus. O 26 diz assim: darei a elas dos lugares ao redor da minha colina uma bênção, e farei descer a chuva a seu tempo, e haverá chuvas de bênção. Quando estivermos totalmente debaixo das mãos de Jesus, as bênçãos elas começarão a vir como chuvas sobre a nossa vida. Elas vão descer no tempo certo. Haverá essa chuva de bênção. É por isso que eu sempre digo: deixe o seu casamento de lado, entenda a palavra, entenda, busca o Senhor, coloque Ele no centro da sua vida, para que Ele possa fazer cessar as feras das suas terras, ou seja, os demônios, os inimigos da sua casa, da sua vida, para que a sua vida possa ser cheia dessas bênçãos. E o versículo 27 diz assim: as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra produzirá colheitas abundantes. Estarão sobre a sua terra com segurança, e saberão que eu sou o Senhor, quando quebrar as cadeias do seu jugo, e as livrar da mão dos que serviam dela. Então, o versículo aqui, ele está em ordem contrária. Ele fala sobre que as árvores do campo darão frutos e produzirão colheitas abundantes. E no final ele diz: quando eu quebrar a cadeia do seu jugo e a livrar da mão dos que serviam. Primeiro, ele tem que nos livrar dessas cadeias e nos livrar dessa servidão do pecado. Que servidão é essa? A mentalidade do mundo, de como conduzir as coisas. Quantos dos irmãos erraram em tentar conduzir seus casamentos, estavam pastoreando a sua vida conjugal do próprio jeito, ao invés de deixar ela nas mãos do bom pastor. Porque quando o bom pastor estiver guiando a sua vida, meu irmão, o seu casamento, os seus filhos, a sua finança, a sua vida profissional, aí sim, aí as árvores do campo darão o seu fruto e a terra produzirá colheitas abundantes. Jesus tem que pastorear a sua vida, meu irmão, para que novamente as árvores possam dar frutos e a sua terra possa dar colheitas abundantes, para que possa cessar todo esse sofrimento que hoje você passa e você voltar a ter alegria, voltar a ser um homem, uma mulher em família. Só que agora, com a sua casa totalmente sendo pastoreada pelo bom pastor, que é Jesus Cristo. Então, não perca tempo lutando por seu casamento. Dedique esse tempo lutando para ser cheio do Espírito Santo, para que o bom pastor volte a lhe pastorear com propriedade. Só assim ele vai repreender o inimigo sobre o teu casamento.
Só assim Ele vai repreender o inimigo sobre a sua vida e finalmente você terá uma boa colheita. Eu sou o Leandro Barros e esse foi mais um áudio do dia do canal Tô Lutando por Você. Fique na paz do Senhor Jesus.